A doutora Vamos lá, Cássia então. Paca, que é diretora do Banco de Sangue de Sertãozinho, para falar com a gente um pouquinho sobre essa questão tão importante que é a doação de sangue, as campanhas, como é que funciona o Banco de Sangue. Vamos lá, fique à vontade. Doutora Cássia, boa tarde, tudo bem? Oi, Fabrício, boa tarde. Boa tarde, Laurente. Boa tarde, espectadores do Direto ao Ponto. Boa tarde a todos. Eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento para falar um pouco sobre o trabalho do Banco de Sangue, sobre a importância da doação. E eu já começo perguntando, o que é o Banco de Sangue, a sua importância, a quem ele atende, doutora? O Banco de Sangue aqui na cidade de Sertãozinho atende a Santa Casa, né? Todos os pacientes que se endereçarem à Santa Casa de Sertãozinho, SUS e não SUS. E, portanto, atendemos todo o Horizonte Verde, né? Toda a região das cidades que se reportam na regulação da CROSS, a Santa Casa de Sertãozinho. E estamos já há muitos anos aqui na cidade atendendo. Muita gente às vezes ainda me encontra e fala: nossa, eu não sabia que tinha um banco de sangue em Sertãozinho, mas tem um banco de sangue aqui. A gente faz coleta, faz transfusões e atendemos particularmente todos os pacientes da Santa Casa. É isso. Só para explicar para os nossos amigos, então, quando se fala Horizonte Verde, a gente pega Sertãozinho, Pontal, Pitangueiras, vai até Jabuticabal e Monte Alto. Quem pode doar sangue, doutora Cássia? Acho que é uma pergunta que todo mundo acha que sabe, mas na verdade sempre todo mundo traz essa dúvida. Quem pode doar sangue? Então, Fabrício, até complementando essa questão que você colocou do Horizonte Verde, né? No total, nós temos aí uma população de 500 mil habitantes. Então, é bastante gente, né? Que a gente precisa estar preparado aí com os estoques. Por isso, sempre conversando com os doadores, explicando às pessoas quem pode e quem não pode doar, que é a pergunta que você fez. Pode doar sangue qualquer pessoa que esteja saudável, que não esteja no momento passando por nenhum tipo de patologia, não tenha uma dor de garganta, não esteja fazendo algum tratamento com antibióticos, com anti-inflamatórios, né? Toda pessoa que tem, assim, um bom estado geral, não esteja com sintomas de Covid também, isso é muito importante, não ter com diarreia, com essas questões orgânicas, né? E que tenha, assim, um cuidado com o seu comportamento de vida. São pessoas que não troquem frequentemente de parceiros sexuais, né? A RDC, a regulação técnica, nos pede até 3 parceiros por ano apenas. Então, se houve troca de parceiro sexual recente, tem que aguardar a doação. Não pode doar sangue também pessoas que sejam usuários de drogas, né? Ilícitas. E só isso que são as restrições, né, basicamente. As outras questões, por exemplo, se fiz alguma cirurgia, fiz um tratamento dentário, fiz uma tatuagem, então aí tem todo um tempo para depois o doador poder se tornar novamente doador de sangue, né? Então seriam os doadores inaptos temporários que a gente fala. E isso é visto no local, a partir do momento que você chega para fazer a doação. Então, é muito importante a pessoa procurar o banco de sangue, porque se ela tiver dúvida, isso será esclarecido aqui no momento da doação. Doutora Cássia, tudo bem com a senhora? Boa tarde. Oi, Laurente, boa tarde, tudo bem? Primeiro, parabenizar pelo trabalho que é feito, né? E essa massificação que é feito do seu departamento aí, na verdade, da sua empresa, né? Que é o Banco de Sangue, a senhora diretora. Parabenizar pelo trabalho de massificação, trabalho de divulgação e acesso à mídia de uma maneira geral, porque por todos os cantos, por todos os órgãos de imprensa, até mesmo nas redes sociais, a gente tem uma penetração muito grande do banco de sangue e a gente percebe que isso faz com que a população vá comprando a ideia ou vai absorvendo a ideia da necessidade, da importância e do momento que estamos vivendo, da necessidade da doação de sangue. Então, parabéns pelo trabalho que é feito de massificação, divulgação, e eu sei que a senhora tem pessoas muito competentes ao seu lado, auxiliando e desenvolvendo esse trabalho na área de imprensa, na área de divulgação. A gente, qualquer rede social que a gente entre, qualquer lugar que a gente aponta na área de imprensa, ou até mesmo particular nas nossas redes sociais, está lá a marca Banco de Sangue, solicitando, pedindo, fazendo campanhas.
Então, tudo isso faz com que massifique a ideia, consiga construir uma ideia, e essa ideia de que precisamos doar o sangue. Aliás, há poucos dias foi lançado pela Prefeitura, mais precisamente pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, por intermédio do secretário Silvio Blancaco, foi lançada a campanha de doação de sangue dos funcionários, dos apoiadores, dos parceiros da Secretaria de Esportes. Está dando certo essa parceria? Está legal? Está sendo daquilo que se imaginava, doutora? Sim, Laurente, venho até aqui agradecer, né, ao secretário Silvio Blancaco e aos que compareceram na doação, aos doadores. Realmente isso aí está sendo um sucesso, viu? É uma campanha que está muito positiva, nós estamos tendo muitos doadores aqui comparecendo com relação a essa chamada que houve, né, esse comprometimento da Secretaria do Esporte, na pessoa do secretário, seu Silvio Blancaco, foi muito importante para o Banco de Sangue. É o que você disse, o Banco de Sangue ele tem que estar sempre lembrando a população da necessidade da doação de sangue, porque os pacientes, as pessoas que necessitam de sangue e de transfusão não podem esperar, né? Nós temos que ter estoques suficientes para suprir as necessidades dos nossos pacientes, sempre confortavelmente, sem correria, e isso é realmente um grande desafio, principalmente em tempos de pandemia, né? E como você disse, nós estamos trabalhando bastante essa questão da massificação, de colocar isso, tentar colocar isso na cabeça das pessoas como uma cultura de doação. Porque o Banco de Sangue acredita muito, e é um trabalho que nós pretendemos fazer com relação à questão da responsabilidade social, das pessoas estarem focadas, né, nessa questão da ajuda ao próximo. Muita gente não sabe o que fazer para ajudar. Ah, eu quero ajudar porque eu sei que tem muita gente necessitando, é de agasalho, é de cesta básica, é de dinheiro, sim. Todo mundo precisa de tudo isso, mas nós não podemos nos esquecer que a doação de sangue também é um ato de ajuda social muito importante. Nós temos os pacientes que necessitam da transfusão de sangue, e quem necessita de uma transfusão, eu sempre digo isso em todas as entrevistas que eu faço, não tem como substituir, não existe medicamento que substitua uma necessidade de uma transfusão de sangue. A partir do momento que o médico determina que aquele paciente necessita de um sangue para sobreviver, de uma transfusão de sangue, é como se fosse um transplante. É considerado um transplante, né? Só que de um tecido líquido, que é o sangue. Então, não tem como fazer isso se não for através da ajuda e do ato de solidariedade, de empatia de uma outra pessoa que tem saúde, que, portanto, não precisa, né, ajudando a quem precisa. Então, é muito importante nós criarmos a cultura da doação de sangue. Acho que isso é fundamental. Todos os serviços de banco de sangue devem se preocupar com isso. Nós não deixamos isso de lado. E uma outra coisa que eu gostaria de reforçar aqui é que toda vez que você faz esse tipo de trabalho informativo da doação de sangue, você orienta os doadores. Até agora há pouco nós estávamos numa reunião de indicadores e nós pudemos ver que esse mês foi triado. Eu não posso falar o termo diagnóstico porque o doador depois será encaminhado para ver se é isso mesmo e determinar o diagnóstico. Mas foi triado um doador hepatite B positivo. Então, muitas vezes a pessoa nem sabe que tem a doença e ela vem doar sangue, ela está saudável, tanto que ela passou na triagem, mas é detectado alguma coisa nos seus exames, que são realizados após a doação. Então, de uma certa forma, o Banco de Sangue participa muito ativamente no controle e na promoção da saúde da população, com esses critérios de triagem, com esses critérios de informação, de orientação, porque, veja bem, você vê pressão arterial, né? Você passa a ver na amostrinha de sangue que a gente coleta antes da coleta propriamente dita da bolsa de sangue, nós conseguimos ver se esse doador está com sangue, o plasma lipêmico, se ele tem alguma dislipidemia, só conseguimos ver numa forma de triagem. Mas já é o suficiente para, se necessário, encaminhar esse doador para um diagnóstico e um tratamento. Então, também é uma forma, assim, devolve para a sociedade saúde, né? Porque o doador,
repetitivo, uma pessoa saudável, é uma pessoa que traz muitos benefícios. Então, a doação de sangue só traz benefícios para quem doa e para quem recebe. Doutora Cássia, tem uma questão interessante, muita gente eu vejo fazendo esse tipo de pergunta. Até para a gente explicar se é verdade isso. É verdade que uma doação pode salvar até 4 vidas? Por quê? Verdade, Fabrício. Porque quando você coleta uma bolsa de sangue, você, depois dessa coleta, você vai fracionar esse sangue. Esse fracionamento é feito numa centrífuga de porte grande, para vocês terem uma ideia do tamanho de uma máquina de lavar roupa, por exemplo, uma centrífuga grande, refrigerada, e esse sangue vai ser separado, os componentes dele, porque o sangue, ele não é uma coisa única. Você tem as hemácias, que transportam oxigênio, que vão compor, então, o concentrado de hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que é responsável por transportar o oxigênio no corpo, que é o que quase todo mundo conhece como o sangue. Você vê aquela bolsinha vermelha sendo transfundida no paciente, é o concentrado de hemácias, é um hemocomponente. Depois nós temos o plasma, que é outro hemocomponente, que é a parte líquida do sangue, que é onde está contido água, a parte celular, que são os glóbulos brancos de defesa do nosso organismo, todos os nossos minerais, as nossas proteínas, tudo aquilo que você extrai dos alimentos, né, que você necessita para a sua vida, ficam nessa parte líquida do plasma. E ali também temos os fatores de coagulação, que são importantes para estancar hemorragias. Depois nós temos as plaquetas, que são fragmentos celulares, não são células completas, são fragmentos, que são os primeiros que são acionados no momento de uma hemorragia, por exemplo. Você está tendo uma hemorragia ou externa, que você visualiza a saída do sangue, ou interna, por exemplo, uma hemorragia digestiva, uma hemorragia em algum órgão interno seu, a primeira que vem para tampar essa hemorragia e não permitir que ela continue são as plaquetas. Ela faz como se fosse uma rolha, realmente no local onde houve essa fissura e está tendo esse extravasamento de sangue. Então, seriam as plaquetas. E depois nós temos também o crio precipitado, que também é um fator de coagulação de uso específico. Então, como nós produzimos 4 hemocomponentes, a partir de uma única doação, nós conseguimos dizer que uma doação pode salvar até 4 vidas. Mas eu diria que é muito mais, porque se você pegar um concentrado de hemácias, por exemplo, e transfundir para um recém-nascido numa UTI, de um recém-nascido, né, o neonatal, você fraciona esse concentrado de hemácias em pequenas alíquotas. Então, aí você consegue atender muito mais crianças, muito mais bebês. Então, enfim, não dá nem para medir o número de pessoas que você pode beneficiar com uma doação de sangue. Doutora, nós temos aqui uma pergunta de uma pessoa que está nos assistindo, o Mauri Silva. Ele diz aqui, manda um abraço para o Laurente. Eu sou hipertenso e sou pré-diabético. Posso doar sangue? Se a hipertensão dele estiver controlada, tem que estar abaixo de 18, a máxima, né? E ele consegue doar sangue, sendo pré-diabético, com uso de hipoglicemia anti-oral, sem insulina. Então, acredito assim, ele não é diabético, né? Ele é pré-diabético. Então, ele faz algum controle dessa glicemia com algum hipoglicemiante sem ser necessário utilizar insulina, porque ele não é diabético. Então, se a pressão estiver controlada e ele estiver tranquilo com relação à glicemia dele, né, a questão diabetes, ele pode ser doador. Certo. Bom, a pessoa então está convencida, ainda bem, ela quer doar, ela não tem ideia do que ela tem que fazer. Como é que ela procede? Ela liga, ela tem que ir ao banco de sangue? Ela quer vir doar, ela pode agendar. Nós colocamos essa possibilidade de agendamento, né, que está aparecendo 981690001, que é um número de WhatsApp, que pode até ser por WhatsApp mesmo. Você pode fazer o seu agendamento por causa da pandemia. E ela tem que comparecer ao banco de sangue, mesmo que ela não queira fazer o agendamento, ela pode vir mesmo sem agendar, tá? Somente portando um documento de identidade com foto, apenas isso. Isso é o que a gente pede. Então, na verdade, o que a pessoa precisa ter?
Precisa ter tempo, boa vontade. Aquele tempinho que ela fala, o que eu vou fazer agora? Eu estou sem fazer nada. Deu um tempinho aqui. O que eu posso fazer? Eu posso ir doar sangue. E eu acho que precisa desmistificar também essa questão da dor, da agulha, que as pessoas de passar mal, que as pessoas têm medo, né? Então, não precisa ter medo de doar sangue, porque o ato de doar sangue é um ato que dura, no máximo, o ato em si. Nós estamos com um tempo de atendimento aqui de 30 minutos, 35 minutos. O ato em si, que é o tempo que você fica na cadeira, são apenas 15 minutos. Às vezes até menos que 15 minutos, você já consegue estabilizar o paciente, o doador, e já pode liberar esse doador para tomar o lanche e depois ir embora para casa. Então, em meia hora do seu dia, você consegue fazer a sua doação e salvar as que estão lá na outra ponta, numa situação muito pior muito ruim, né? Eu ia falar muito pior que a sua, não. A gente não pode nem comparar, porque perdeu a saúde, você perdeu tudo, né? Saúde é o bem mais precioso que nós temos. Mas alguém que está lá na outra ponta precisando desse olhar do próximo, né? Então, esse é um apelo que a gente faz às pessoas que têm saúde. E que as pessoas não sintam esse medo, porque o que a gente tem percebido, inclusive, voltando na questão que você falou, o Laurente comentou de estar vendo o banco de sangue muito presente nas mídias e tudo, nós realmente passamos a fazer um trabalho um pouco mais intenso com relação a tudo isso, porque nós tivemos uma pandemia muito forte, né, e a queda na doação de sangue foi importante, todos os bancos de sangue sofreram, então nós realmente precisamos disso. E o que nós pudemos perceber já na avaliação dos nossos indicadores é que nós já tivemos um aumento em 150% de doadores de primeira vez. Isso é muito significativo. Porque o doador de primeira vez é aquele que nunca doou e talvez não doou porque não sabia como fazer, não sabia onde era o banco de sangue, não tinha tempo, porque nós ampliamos o horário, isso também é muito importante deixar registrado aqui, que hoje a doação de sangue é feita das 7 a 1 e das 2 às 5, de segunda a sexta e sábado até a 1, né? E isso favoreceu muito essa chegada de novos doadores, inclusive doadores com mais de 60 anos, porque quem nunca doou e tiver até 61 anos pode doar a primeira vez, né? Então, é muito importante a população criar essa cultura de doação de sangue. Acho que isso melhora muito a qualidade da saúde da população como um todo. Doutora, qualquer idade pode fazer doação de sangue? Até menores de idade? Pode. O menor de idade, entre 16 e 18 anos, tem que vir acompanhado de um responsável, tem que ter um termo também assinado pelo responsável técnico, né? Responsável civil dessa pessoa. E ele vem, então, até o banco de sangue com esse termo e acompanha toda a coleta. Ele tem que ficar até o final, ele não pode deixar o menor de idade ir embora, mas pode doar. 18 anos para cima, né? Até 69 anos, se for doador de repetição, e se for doador de primeira vez, ele pode doar até 61 anos. Certo. Doutora, muito obrigado pela presença da senhora no Direto ao Ponto, foi um prazer recebê-la. E obrigado, né, por estar conosco e por fazer esse trabalho tão bonito, né, para a nossa comunidade, para a população de uma maneira geral aqui do nosso Horizonte Verde. Então, muito obrigado. O Banco de Sangue de Sertãozinho fica em que endereço? Qual o telefone? E como que as pessoas podem fazer para fazer o agendamento ou fazer aí, né, o primeiro contato com o Banco de Sangue de Sertãozinho? Obrigado, doutora. O Banco de Sangue fica na rua Epitácio Pessoa, 1401, próximo aqui à Prefeitura Municipal, aqui no centro da cidade. Nós temos um telefone fixo, que é o 3942-3404, e temos o telefone celular, que é o do agendamento, que é o 98169-0001. E qualquer pessoa pode comparecer aqui, mesmo que não tenha agendado, não é necessário agendar, tá? Pode vir sem agendamento. O agendamento é apenas um conforto a mais para os doadores. E eu que agradeço poder ter
explicado um pouco mais sobre isso aqui, desmistificado a doação, que eu acho que isso que é importante. Dificilmente alguém passa mal por doar sangue, não precisa ter medo da agulha, é um procedimento seguro, 100% seguro, e em pandemia, então, mais ainda, porque a gente está sempre com as máscaras e com álcool gel em tudo, e com distanciamento, né, necessário, que tem que ser, né, nesse momento que nós estamos passando. E eu sou, assim, uma entusiasta desse trabalho, sabe, Laurente? Porque faz muitos anos que eu trabalho com isso, com o Banco de Sangue, há mais de 20 anos já, e eu sou muito entusiasmada com isso, porque eu acredito realmente que esse trabalho salva vidas. Não é uma coisa, assim, dita apenas porque todo mundo fala, doe sangue, salve vidas, doe sangue. Não. Esse trabalho salva vidas em todos os sentidos. Eu já vi várias situações, tanto para o doador, proteção do doador, como para, nem se diga, para os pacientes que estão ali necessitando, né? Então, eu agradeço muito vocês terem dado esse espaço para a gente poder falar um pouquinho, orientar a população, lembrar as pessoas, que nunca se esqueçam do próximo, que possam agradecer por ter saúde e doar um pouquinho do que tem para salvar aquele que está ali necessitando. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Nós agradecemos e, na medida do possível, estaremos sempre divulgando aqui as campanhas, as informações do Banco de Sangue do Sertãozinho, porque a gente sabe da importância do trabalho realizado por vocês, a importância para toda a população. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigada, abraço a todos.